Oi, eu sou o Felipe e no dia de hoje, há exatamente 86 anos, começava a Segunda Guerra Mundial. Mas não foi tão simples assim, tipo, dois amigos dando dedinho e dizendo que estão de mal. Quer dizer, na verdade, meio que foi um pouco disso sim, porque a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, deixando a Europa devastada. Para a Alemanha, especificamente, o fim do conflito não foi só uma derrota militar, mas também uma humilhação política e social. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs condições extremamente duras. Eles perderam território, ficaram debaixo de uma limitação duríssima de forças armadas e, além do pagamento de indenizações muito pesadas, teve meio que aceitar a culpa exclusiva pela guerra, uma vez que os seus parceiros basicamente nem existiam mais. Esse desfecho não só destruiu a economia alemã, como alimentou um ressentimento profundo entre a sua população. Esse ressentimento se tornaria o combustível que 20 anos depois seria explorado por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista em sua escalada ao poder. O tratado redesenhou o mapa europeu, apenas criando novos focos de tensão. A restauração da Polônia, por exemplo, criou o Corredor Polonês, que dividia a Alemanha e garantia aos poloneses acesso ao mar. A cidade portuária de Danzig, que atualmente é a cidade de Gdansk, era de maioria alemã e foi declarada cidade livre, sob a supervisão da Liga das Nações. O destino da Alemanha nessas condições eram meio óbvias. Hiperinflação e crises econômicas como a Grande Depressão corroeram a confiança do povo na democracia. Nesse ambiente, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, ganhou poder, prometendo reverter as imposições do Tratado de Versalhes. Ao assumir o controle em 1933, Hitler iniciou um rearmamento massivo, ignorando o tratado, e basicamente ninguém fez nada. A inação das potências ocidentais, que vinham adotando uma política de apaziguamento, encorajou a expansão alemã. Ele remilitarizou a Renânia, que era a área mais industrializada da Alemanha até o tratado, em 1936 e anexou a Áustria em 1938, mesmo ano em que tomaram a região dos Sudetos. Só que aí ficou muito na cara o que ele estava fazendo, né? A crise dos Sudetos saiu de controle e ficou acertado no Acordo de Munique que aquela seria a última investida de Hitler na reconquista de território. E aí, menos de 6 meses depois, ele quebrou a promessa e ocupou o resto da Tchecoslováquia, deixando claro seu plano de expansão ilimitada. Assim, o próximo alvo de Hitler era óbvio: a Polônia. Ele considerava inaceitável a existência do corredor polonês e de Danzig, e o governo polonês se recusou a ceder, ciente de que isso levaria a novas exigências. O Reino Unido e a França, por sua vez, garantiram apoio militar à Polônia para resistir. Enquanto isso, a União Soviética já vinha ficando mais fragilizada e politicamente isolada, após episódios como o Grande Expurgo, que só alimentou a crise entre os militares, e o fracasso das negociações com França e Reino Unido. A melhor coisa que Stalin poderia fazer era fugir de briga, até porque ambos os países meio que estavam criando inimigos em comum, França e Reino Unido. Assim, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop em agosto de 1939 para ganhar tempo e se preparar para um eventual confronto com a Alemanha, além de conquistar uma zona tampão estratégica, que incluía parte da Polônia, Báltico e Bessarábia, para reforçar a sua segurança territorial. O acordo também garantiu acesso a materiais e tecnologia alemães essenciais para a modernização militar soviética. Mas adivinha o que fez o ditador bigodudo, que já tinha desrespeitado 1 milhão de vezes todas as regras que prometeu cumprir? Pois é, na noite de 31 de agosto de 1939, ele mandou agentes se passando por poloneses atacarem uma estação de rádio alemã e transmitiram um comunicado em polonês, o que ficaria conhecido como o Incidente de Gleiwitz, o primeiro ataque forjado. Assim começou a Operação Himmler, uma série de ataques falsos que justificariam mais uma expansão territorial. E então, no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, o mundo testemunhou a aplicação efetiva de uma estratégia militar que revolucionaria as guerras para sempre. Antigamente as batalhas eram lentas e estáticas, os exércitos cavavam longas trincheiras, se enfrentavam ali por meses em combates desgastantes com baixas enormes e avanços mínimos. Os alemães fizeram diferente. Em vez de se fixar, concentravam tanques, infantaria motorizada e aviões num ponto fraco da linha inimiga, atacando de surpresa, avançando rápido, desorganizando a retaguarda adversária e cercando suas tropas antes que pudessem reagir. Os primeiros ataques que atingiram a cidade de Wielon e a guarnição de Westerplatte não foram bombardeios preliminares como eram de se esperar. Foram o início de uma guerra relâmpago, ou em alemão, Blitzkrieg.
porque o objetivo não era aniquilar o exército adversário em confrontos diretos, mas sim paralisar o seu sistema nervoso, seus centros de comando, controle, comunicação, logística. Com esse avanço rápido, tudo virava caos e colapsava. Nos dias iniciais do conflito, de 1 a 4 de setembro, a eficácia da Blitzkrieg foi brutalmente demonstrada. As forças alemãs, divididas do Grupo de Exércitos Norte, sob o comando de Fedor von Bock, e no Grupo de Exércitos Sul, sob Gerd von Rundstedt, avançaram a partir da Prússia Oriental, da Pomerânia, da Silésia e da Eslováquia. O ataque coordenado pegou o exército polonês em desvantagem. Espalhado pelas longas fronteiras, eles não conseguiram reunir tropas para uma defesa sólida. A Alemanha levava vantagem não só em número, mas também em tecnologia. Enquanto a Polônia tinha poucos tanques e uma aviação ultrapassada, as forças de defesa da Alemanha possuíam meios modernos em maior escala. Cidades como Grudziądz e Cracóvia caíram em pouco tempo e as linhas defensivas foram quebradas antes de sequer conseguirem se estruturar. O avanço alemão foi implacável. Por volta de 6 a 8 de setembro, a pinça alemã começava a se fechar em torno do coração da Polônia. As divisões blindadas do Grupo de Exércitos Sul já haviam atravessado as principais barreiras geográficas e se aproximavam de Varsóvia. Em 8 de setembro, os primeiros tanques chegaram aos subúrbios da capital, iniciando um cerco que se tornaria um dos símbolos da brutalidade da guerra. Os bombardeios aéreos não se limitaram aos alvos militares, atacavam deliberadamente áreas civis para quebrar o moral da população e da guarnição. Uma tática de terror que não apenas rompia com as convenções de Haia de 1899 e 1907, como mais tarde seria industrializada nos campos de concentração. Entre 9 e 15 de setembro, a Polônia lançou a sua única grande contraofensiva da campanha, a Batalha do Rio Bzura, ou Batalha de Kutno. Sob o comando do general Tadeusz Kutrzeba, os exércitos poloneses, que haviam se retirado de forma relativamente ordenada, executaram um ataque surpresa contra o flanco exposto do 8º Exército Alemão. Inicialmente, a ofensiva teve sucesso, forçando as unidades alemãs a recuarem e causando baixas significativas. No entanto, a superioridade alemã em mobilidade e poder aéreo foi decisiva. A Luftwaffe, Força Aérea Alemã, foi rapidamente redirecionada para atacar as concentrações de tropas polonesas, causando perdas devastadoras e paralisando os seus movimentos. As divisões Panzer foram realocadas para conter o avanço e, em seguida, cercar de novo as forças polonesas. Apesar da Batalha de Bzura ter sido a maior e mais feroz tentativa de frear os alemães, terminou com a derrota e a captura de quase 200.000 soldados poloneses, colocando o território na mão dos nazistas. Mas a história não acaba aqui, porque os poloneses seriam invadidos de novo. Enquanto a Batalha de Bzura se desenrolava, outras frentes polonesas entravam em colapso. Em 14 de setembro, o porto estratégico de Gdynia, no norte, caiu após uma oposição ferrenha, privando a Polônia de qualquer esperança de receber suprimentos ou reforços por via marítima dos aliados. Só que não tinha como ficar por isso mesmo, afinal a União Soviética tinha um trato com a Alemanha, lembra? Conforme estipulado nos protocolos secretos do Pacto Molotov-Ribbentrop, o pacto, apresentado ao público como um simples tratado de não agressão, na prática definia a divisão da Europa Oriental em áreas de influência. Stalin esperava apenas o enfraquecimento suficiente do exército polonês diante dos alemães para então intervir, alegando estar ali proteger as populações bielorrussa e ucraniana. O texto definia que, no caso de rearranjo territorial da Polônia, as esferas de influência seriam traçadas aproximadamente pela linha dos rios Naril, Vístula e San, deixando o oeste para a Alemanha e o leste para a União Soviética. Também atribuía os estados bálticos e a Bessarábia à esfera soviética, reconhecia o interesse da Lituânia em Vilnius e, claro, exigia sigilo sobre o acordo. Era essencialmente um mapa secreto para a partilha de territórios antes da invasão. E esse momento chegou em 17 de setembro de 1939. O Exército Vermelho cruzou a fronteira oriental da Polônia, encontrando pouca resistência organizada. Para o governo e o alto comando polonês, essa invasão foi o golpe final. A estratégia de defesa polonesa, embora inadequada contra o Blitzkrieg, baseava-se na premissa de resistir o máximo possível no leste do país, aguardando uma ofensiva aliada no oeste. Só que aí a invasão soviética tornou essa estratégia instantaneamente obsoleta, criando uma guerra em duas frentes contra duas das maiores potências militares do mundo. O óbvio aconteceu. O Estado polonês
se desintegrou. O governo e o alto comando foram forçados a fugir para a Romênia, de onde eventualmente se dirigiriam para o exílio em Londres. Com o país espremido entre a Alemanha e a União Soviética, qualquer tipo de guerrilha organizada se tornou impossível. De 18 a 28 de setembro, os últimos núcleos de resistência foram gradualmente derrotados. Varsóvia, atingida por bombardeios constantes que destruíram hospitais, igrejas, bairros residenciais, se rendeu em 28 de setembro. A Alemanha e a União Soviética formalizaram em seguida a divisão do território polonês, num novo acordo, o Tratado de Fronteira e Amizade Germano-Soviético, um protocolo suplementar do Pacto Molotov-Ribbentrop. E a queda da capital encerrou a defesa em larga escala, com cerca de 140 mil soldados capturados apenas na cidade. Em 6 de outubro de 1939, as últimas tropas em combate se entregaram perto de Koch, marcando o fim da campanha. Assim, se consumava a quarta partilha da Polônia, e o país desaparecia mais uma vez do mapa europeu. Enquanto a Polônia era dividida, a diplomacia europeia mudava como um céu anunciando a nova tempestade. Em 3 de setembro de 1939, 2 dias depois da invasão, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, cumprindo as garantias de apoio dadas à Polônia lá atrás. O pronunciamento de Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, transmitido pelo rádio, é lembrado pelo tom de tristeza e frustração. Admitiu o fracasso em preservar a paz, disse não ser mais possível confiar em Hitler e que a agressão do austríaco deveria ser enfrentada. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Aqui se encerrou a política de apaziguamento que tinha dominado os anos 30, o pós-Primeira Guerra, baseada na ideia de que Hitler aceitava limites territoriais se suas reivindicações contra o Tratado de Versalhes fossem atendidas. A anexação da Áustria, a crise dos Sudetos e a ocupação da Tchecoslováquia já haviam fragilizado essa postura, mas a invasão da Polônia foi o que eliminou por completo. Para as potências ocidentais, ficou claro que Hitler não queria apenas revisar as fronteiras, mas impor domínio sobre toda a Europa. E agora, com a Segunda Guerra Mundial oficialmente iniciada, nada aconteceu. Ninguém atacou ninguém e ficou por isso. Esse período de 8 meses da declaração de guerra até maio de 1940 ficou conhecido como a Guerra de Mentirinha. No fronte ocidental, as vastas e bem guarnecidas fortificações da linha Maginot francesa e da linha Siegfried alemã se encaravam em uma calmaria tensa. Houve apenas confrontos menores e lançamento de panfletos de propaganda, e essa inatividade aparente tinha várias causas. A França mal tinha conseguido se recuperar da Primeira Guerra Mundial, 1.400.000 mortos, 3 milhões de feridos e incapacitados, além de suas regiões industriais e agrícolas terem sido destruídas. Toda essa reconstrução tinha um custo que eles estavam tentando evitar. Assim, os franceses adotaram uma mentalidade estritamente defensiva, confiando na linha Maginot para conter um possível ataque alemão. O Reino Unido, por sua vez, precisava de tempo para mobilizar totalmente a sua economia para a guerra e transportar a força expedicionária britânica para o continente. Tinha um medo generalizado de iniciar uma ofensiva que pudesse levar a uma repetição da guerra de trincheiras e eles não pudessem sustentar por tempo suficiente. Enquanto isso, a principal ação acontecia no mar, onde a Marinha Real impôs um bloqueio naval à Alemanha para estrangular a sua economia de guerra. Sabe quando duas subcelebridades irrelevantes se xingam publicamente, se ameaçam e depois somem com a desculpa de estarem treinando para se enfrentarem no Fight Music Show? Então, a Guerra de Mentira foi basicamente isso, um período de preparação e rearmamento frenético. A invasão da Polônia demonstrou a todos que o conflito que estava se formando seria uma guerra mecanizada, e as potências europeias intensificaram a sua mobilização industrial e militar. A França e o Reino Unido coordenaram seus planos estratégicos, enquanto a Alemanha, tendo garantido sua fronteira oriental através do pacto com a União Soviética, podia agora concentrar os seus recursos e planejar a sua própria grande ofensiva no oeste. A União Soviética, por sua vez, consolidava os seus ganhos na Polônia Oriental e pouco depois iniciaria a Guerra de Inverno contra a Finlândia para reforçar sua fronteira noroeste. A Europa estava em guerra declarada e a quietude no ocidente era só uma pausa tensa antes da próxima ofensiva. Depois de meses de calmaria na frente ocidental, em 10 de maio de 1940, começou a ofensiva alemã contra a Europa Ocidental, invadindo Bélgica, Holanda, Luxemburgo
e França, com a mesma estratégia Blitzkrieg, ataque rápido, surpresa e mobilidade. As tropas alemãs avançaram através das Ardenas, contornando a linha Maginot e cercando os aliados. Entre 26 de maio e 4 de junho, aconteceu a evacuação de Dunkirk pela Operação Dynamo, que resgatou cerca de 338 mil soldados aliados pelos portos do norte da França. Mas depois de Dunkirk, a frente francesa ruiu. Em junho, Paris caiu e o armistício eventualmente foi assinado. No céu britânico, a Força Aérea Real segurou a linha e frustrou a invasão alemã. Mas em 1941, a Tríplice Aliança cometeu seus dois piores erros. Em 22 de junho, Hitler se virou para o leste e lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética. No fim daquele ano, em 7 de dezembro, o ataque japonês a Pearl Harbor puxou os Estados Unidos para a guerra. E assim, a Segunda Guerra ficou de vez mundial. Mas a maré começou a inverter. No Pacífico, a Batalha de Midway, em junho de 1942, quebrou a força japonesa, e no leste europeu, a Batalha de Stalingrado parou a máquina de guerra alemã, terminando em fevereiro de 1943, mesmo ano em que Mussolini caiu e a Itália fascista se rendeu. Em 6 de junho de 1944, o famoso Dia D, as tropas aliadas desembarcaram na Normandia para libertar a Europa Ocidental. Menos de um ano depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu, mas ainda restava o Japão. Em 6 e 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki são bombardeadas com as primeiras armas nucleares da história. E em 15 de agosto, Hirohito anunciou a rendição. 6 anos depois, em 1º de setembro de 1945, véspera da assinatura, a bordo do USS Missouri, o mundo aguardava o ponto final, porque se hoje marca 86 anos do início da Segunda Guerra Mundial, amanhã marca 80 anos do fim dela. Sim, o conflito global que se iniciou no dia 1º de setembro, curiosamente terminou no dia 2 de setembro, com 6 anos de tragédias entre eles. Mas isso é assunto para outro vídeo, então a gente se vê na próxima.